Muitas vezes, quando a gente vai comprar um produto, comprar alguma coisa, uma das coisas que mais impacta, assim, sei lá, 80% do impacto pode ser simplesmente o acabamento dele. O que é esse acabamento? Esse acabamento é como se finaliza a peça. Então a gente está falando de cor, está falando de pintura, está falando de como ela aparece para o usuário. Isso não quer dizer que ela é a coisa mais importante, mas ela é o primeiro impacto que vai ter com o seu cliente ou com o consumidor, independente de qual seja esse tipo de consumidor. Tanto o consumidor em relação ao produto final, ao produto que você está ofertando, quanto o tipo de máquina que às vezes você vai comprar e várias outras coisas que tem. Então existe uma parte muito fundamental na questão dos processos de produção que a gente chama de acabamentos. Quer saber um pouco mais o que são os acabamentos e o que a gente vai propor? Não se esqueça de dar joinha, fica até o final do vídeo para entender. Se inscreve no canal que é importante pra caramba, ouça nossos podcasts e roda a vinheta. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Talvez uma das coisas fundamentais que mais impacte nas pessoas seja a aparência das coisas. E eu não estou falando com uma questão de preconceito, não. Eu estou falando sobre o gosto. Eu não estou falando se esse acabamento ele é tosco, se ele é finalizado, se ele é brilhante. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre gostos. Eu estou falando sobre acabamentos. É como eu vou finalizar minha peça. Tem peças que sim têm a intenção de serem toscas. Vai mostrar o enferrujado e várias outras coisas. Acho que um dos maiores exemplos de quem é nerd e quem gosta muito de Star Wars são os detalhes de pintura, combate, ferrugem que tem dentro das próprias naves. Afinal, a Millennium Falcon é a Millennium Falcon como a gente conhece por causa das modificações, de tudo isso que tem dentro. E o universo Star Wars só se torna mais clivo, efetivamente algo que parece ser real, justamente por causa desse acabamento mais inacabado, esse acabamento tosco. Só que ao contrário do que muito possa parecer, exige uma delicadeza. A curicidade, por exemplo, agora no Mandalorian, teve um momento que o pessoal criticou quando volta, bom, spoiler, né? Quando volta o Boba Fett, ele dá uma pintura lá na armadura dele final tal, e ele acaba escondendo ou tirando uma marca que ele tem aqui, cara, que é uma marca clássica de um tiro, de alguma coisa que ele teve que a gente não sabe o que é. E o pessoal, eu já vi muita gente criticando, pô, pintou toda a armadura, agora parece uma armadura de brinquedo, né? É engraçado isso. Então, essa coisa tosca, esse acabamento, é também um tipo de acabamento. Agora, tem outros que são acabamentos mais polidos, mais limpos. Falando de um cheiro, é um acabamento, por exemplo, cheiro de carro novo. Tem um acabamento, né? Você entra, você sente o cheiro de carro novo, que aliás é um perfume, né, que também pode ser colocado após você lavar seu carro. E tem muita gente que jura que não é o mesmo cheiro, apesar de ser o mesmo cheiro. Isso também é muito o impacto da coisa nova, da coisa que você acabou de obter, quer dizer, você brigou tanto para ter aquilo, isso se tornou uma coisa muito importante. É interessante a gente analisar que os acabamentos, eles não são simplesmente, vou finalizar a peça. Eles são fundamentais para a primeira grande comunicação que eu vou ter com o meu usuário, com o meu cliente ou com alguém que eu oferte ou mostre meu produto ou serviço. Quando a gente está falando de acabamento, a gente não está falando só de produto, a gente está falando também de acabamento na revista, da finalização, se vai ter verniz, se vai ter reserva de verniz ou não. Eu estou falando sobre como vai ser o tipo de impressão e várias outras coisas que estão envolvidas nesse acabamento. Também em aplicativos. Aplicativo a gente tem como é que é o ícone, de que maneira ele funciona, de que maneira ele vai agir, como é que eu percebo o ícone está resumindo o que é o produto ou o que é o serviço que eu vou adentrar. Desse modo, vocês podem ver como o acabamento é uma parte fundamental. Ela não é a parte mais importante quando a gente fala em esquema de projeto, ela é mais uma parte do projeto e ela é uma parte importante sim, só que ela se torna uma parte fundamental, eu arriscaria 80% a 85% do fundamento do produto na hora que eu vou ofertar ele. Porque é o primeiro impacto que a pessoa tem. Lembra aquele conceito dos 10% do iceberg? O acabamento é o que a pessoa vê aqueles 10%. O resto é quando ele vai usando, ele vai entendendo que o produto é melhor, é mais qualidade, ele realmente funciona, ele realmente, para o que ele está se propondo, ele é excelente, ele é de excelência. Não por acaso, a Apple é a Apple. Eles dão um acabamento primordial.
Muitas das peças dela, inclusive, são usinadas, que é um processo mais caro de se fazer. E eles têm o detalhe de highlight. Quem mexe muito com carro sabe o que é highlight. Mas basicamente, para quem não mexe, é o brilho que a luz vai ter sobre a superfície. Eu quero saber como a luz vai se comportar na superfície, não como vai ser a linha. Então isso é tão importante que a Apple pratica muito. Cada detalhe, cada friso, cada coisa que eles colocam, eles pensam como aquilo vai se comportar ao observar o produto. Só que da mesma maneira, após usar algumas vezes e tentar ir praticando, e depois que você pega o produto, você vai aprofundando nesse iceberg, vai percebendo que ele é tão bom quanto a aparência que ele tá. O acabamento é fundamental, o acabamento é importante. Para um ponto de venda, é 90% da venda. Mas se o produto não for bom, se o produto não tiver um projeto muito bem executado, ele vai vender uma vez. Porque a segunda o cara vai falar, olha, não funciona legal, não tá bacana, não tá interessante. Isso daí também é uma etapa do processo. Como a gente pode ver lá nos quadros de processo, a gente tem esses 4 grandes estágios. Esses acabamentos, que é o quarto grupo, uma parte sim muito importante do processo de fabricação. Inclusive tem vários acabamentos que não só finalizam esteticamente a peça, mas finalizam mecanicamente. Dão uma proteção extra, finalizem, ele também está dentro do enquadramento do que eu vou fazer no processo de fabricação. Você tem vários tipos de acabamento. Eu não estou falando só sobre pintura, eu estou falando sobre polimento, eu estou falando sobre o cromeamento, por exemplo. Cristalização, por exemplo, que você às vezes faz no carro, que é para evitar mais riscos, tal, é uma espécie de acabamento com proteção. Tem um exemplo aqui muito curioso que foi o próprio Deadpool que a gente fez. Teve um problema no processo dos primeiros lotes de acabamento, isso aqui é um do primeiro lote, por isso que eu posso falar dele, que a tinta ela estava soltando, ó. Se vocês observarem, ela está soltando aqui, isso era um problema na hora de fazer o acabamento, a flambagem, quer dizer, eu aqueço essa peça, quando eu dou uma aquecida, abre o poro e entra a tinta e a tinta fixa melhor, porque essa tinta é para plástico. Agora, se eu não faço esse processo, a tinta fica na superfície, na hora que eu risco, ela sai. Né? Esse foi um dos problemas dos primeiros lotes que tiveram lá. Os que foram para o cinema já não tiveram esse problema aqui não. O que não aconteceu, por exemplo, no que a gente tem aqui no Homem-Formiga ou no Thanos, no próprio Terminator. Né? A gente não teve muito esse problema. E o acabamento ainda a gente pode fazer por 4 grupos. A gente pode falar que o acabamento é por conformação, por abrasão, por corte ou por recobrimento. Cada um deles a gente vai abordar no momento do que a gente vai passar nos vídeos. E nada melhor do que começar com um dos acabamentos mais conhecidos ou mais desejados pelos designers, a famosa anodização. O próximo vídeo a gente vai falar como funciona o processo de anodização e como ele é importante. Ele realmente ajuda a proteger mais o material, assim como o cromo, assim como o verniz, assim como a pintura eletrostática, assim como o polimento. Legal isso, né? Então não esquece de dar joinha, porque vai ser muito bacana. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de falar sobre os processos lá, né? A gente vai continuar falando sobre processos igual a conformação, injeção, vacuumforme e os outros diversos que a gente já falou aqui até esse momento. Mas é legal a gente começar também a tratar os acabamentos como uma parte fundamental e entender que muitas vezes a primeira etapa que o cliente vai entrar em contato. E é por causa de muitas vezes dos acabamentos que lá atrás, lá na década de 80, muitos achavam que design só fazia o desenho superficial. Porque o design é uma profissão que se preocupa com o projeto, como ele vai funcionar, para quem ele vai ser, mas se preocupa também com os acabamentos. E como ele se preocupa com os acabamentos, que é a coisa que aparece inicialmente e que ajudou a alavancar vendas, projetos e outras coisas, as pessoas achavam, quando eu falo as pessoas, o público ordinário, o público comum, que achava que design era só desenho, assim como as empresas, que talvez seja o maior problema, né? As empresas entenderem isso, elas acabam vendendo dessa forma. Então, elas achavam que o design só fazia esse acabamento. Por isso que a gente era contratado para fazer o acabamento. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas já mudaram, mas o acabamento é uma parte fundamental. Não adianta falar que não é, mas no processo da primeira venda, a primeira vez que o cliente entra em contato, é fundamental. Porque se ele não agrada aos olhos, ou se não agrada ao estilo que o cliente gosta, ou estilo que a marca se propõe, o produto nem vai seduzir o cliente, nem vai falar, olha, eu sou um produto super interessante que também fala o seu discurso,
mas que eu também vou te auxiliar e vou te ajudar. Vamos comparar, por exemplo, Nike e Adidas. Na verdade, a Nike e a Adidas fazem o mesmo produto. É o mesmo tipo de processo. Eles são praticamente irmãos. Só que a Nike tem uma linguagem que é de performance, das pessoas correrem, irem mais longe, atletas. E a Adidas vende muito essa história do estilo underground, dessa coisa mais roots, como a gente costuma dizer. São dois produtos, eles são semelhantes em qualidade, em eficiência, em pesquisa, no produto em si, mas os acabamentos também determinam as suas linguagens. E é legal colocar, isso não é um problema, isso é um estilo, uma forma que vai conquistar tipos diferentes de público. Bacana, né? Acompanha a gente aí nesse processo de começar com a abertura falando sobre acabamentos. Próximo vídeo, semana que vem, a gente vai falar sobre anodização, um dos principais acabamentos usado muito pela Apple para a maioria dos produtos dele. Espero que tenham gostado do vídeo, dá joinha, aperte o sininho para receber mais notificação, não se esqueça de se inscrever no canal, ouça nossos podcasts, veja nosso Instagram e até a próxima!